Olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Após a correção das atividades propostas na aula anterior, eu convido a vocês a gente dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós veremos fatoração do trinômio quadrado perfeito. Para fazer a fatoração do trinômio quadrado perfeito, é necessário a gente recordar o que é um número quadrado perfeito. Isso a gente viu na aula anterior, os números que dá para se calcular a raiz quadrada, e também identificar quando é que um polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Às vezes um trinômio pode ser um quadrado perfeito e às vezes não pode ser um quadrado perfeito. A gente tem que saber identificar. Segue aí a aula de hoje, fatoração do trinômio quadrado perfeito. Orientações didáticas. Nós vamos estudar a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Apresentar a definição de trinômio quadrado perfeito aos alunos e pedir aos mesmos que verifique se alguns polinômios são quadrados perfeitos ou não. É possível que alguns alunos verifiquem apenas se o polinômio é um trinômio e esqueçam de analisar a relação entre os seus termos. Caso isso ocorra, retomar com a turma o significado de ser um quadrado perfeito. Então essas são as orientações, o objetivo da aula de hoje. Então vejam aí, pessoal, na tela de vocês, fatoração do trinômio quadrado perfeito. Isso está no livro de vocês podem procurar e podem fazer uma leitura posteriormente. Então acompanha aí. A figura 1, que é o que vocês estão vendo aí na tela, representa um quadrado cujo lado mede x mais y, unidades de comprimento, e cuja área pode ser escrita de duas maneiras. Veja que eu tenho, nessa figurinha aqui, eu tenho um quadrado e o lado desse quadrado é x. Então, como é que se calcula a área de um quadrado? X ao quadrado, que é o que eu circulei. Aqui, eu tenho um retângulo. O lado desse retângulo, um dos lados é x e o outro é y. Para calcular a área, basta calcular base vezes altura. X vezes y, xy. Aqui eu também tenho outro retângulo, onde a área é x vezes y. E aqui eu tenho um pequeno quadrado, onde o lado é y, então y ao quadrado. Somando, juntando todas essas figuras, eu formo a figura de um quadrado maior, onde o lado desse quadrado maior é a soma desse lado aqui, x mais y, um dos lados, ok? X mais y. Então, essa figura pode ser escrita da seguinte maneira: se eu somar todas as áreas, eu vou pegar a área desse quadrado aqui, é x ao quadrado, como vocês estão vendo aqui, mais eu tenho o xy duas vezes, aqui e aqui. Então, posso dizer que eu tenho duas vezes x vezes y, mais o quadrado desse quadradinho verde aqui, mais y ao quadrado. Esse x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado pode ser representado também como sendo o quadrado da soma de dois termos, x mais y ao quadrado. Então, se a gente pegar o quadrado da soma de dois termos, a gente viu isso aqui anteriormente, que isso aqui é um produto notável. O quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos, é um produto notável. Como é que a gente resolve? Abrindo as perninhas, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais, sempre aqui no meio vai ser duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y, mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. É exatamente a soma dos valores das áreas dessas figuras. X ao quadrado mais duas vezes x vezes y mais y ao quadrado. Vocês vão ver a seguir que na figura 2, a região nachorada representa um quadrado cujo lado mede x menos y, que ele quer mostrar o quadrado da diferença. Vamos relembrar o quadrado da diferença de dois termos. Quando eu tenho x menos y elevado ao quadrado, como é que vai ficar isso aqui? Fazendo a fórmula pelo que eu sei da memória de cabeça,
quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Quando o sinal for menos, o primeiro vai ser menos. Sempre vai ser duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo. E o segundo sempre vai ser mais o quadrado do segundo termo, que é o que vocês estão vendo aqui na diferença de dois quadrados. Então podemos escrever as seguintes desigualdades. Eu posso dizer que x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é esse polinômio aqui, é a mesma coisa que escrever x mais y ao quadrado, ou seja, multiplicar por ele mesmo duas vezes x mais y, que multiplica x mais y. Então eu multiplico x mais y por x mais y, que dá exatamente o quadrado da soma de dois termos. E o valor, o quadrado da diferença de dois termos, ó, x menos y ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar x menos y por ele mesmo duas vezes, x menos y vezes x menos y, que é exatamente esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, só para relembrar que o trinômio quadrado perfeito tem relação direta com o produto notável, tanto com o quadrado da soma de dois termos, com a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Então, continuando aí, os polinômios x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado e x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, igual vocês estão vendo aqui, eles são chamados de trinômios quadrados perfeitos. Trinômios porque possui três termos. Quadrados perfeitos porque o primeiro representa o quadrado de x mais y e o segundo representa o quadrado de x menos y. Foi o que a gente viu. Nem todos os trinômios são quadrados perfeitos. É importante reconhecer se um trinômio é ou não um quadrado perfeito. Para isso, considere as seguintes situações. Tem duas situações para a gente observar. Situação 1 e situação 2. Tá certo? Vamos ver aqui a situação 1. Aqui, ó. Verificar se o trinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é um quadrado perfeito. Inicialmente, verificamos se pelo menos dois termos do trinômio são quadrados. Nesse caso, se x ao quadrado e 16y ao quadrado são quadrados, eles serão um trinômio quadrado perfeito. Então eu vou fazer aqui em cima, vou escrever novamente, ó. Vamos verificar se esse polinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado, se isso aqui representa ou não um trinômio quadrado perfeito. Primeiro passo, nós vamos verificar se pelo menos dois termos desse polinômio representam quadrados. A gente pega aqui o primeiro, x ao quadrado, e o último, 16y ao quadrado. Abra o parênteses. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado aqui para gerar x ao quadrado? Foi o próprio x. X elevado ao quadrado. E aqui abra o parênteses, eleva ao quadrado. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado para gerar o 16y ao quadrado? Primeiro número. Qual a raiz quadrada de 16? 4. E o y foi elevado ao quadrado. Então, após verificar que esses dois termos realmente são quadrados, existiu dois valores que elevaram ao quadrado que gerou eles. Após você fazer isso, aí você vem bem para cá, ó. Você vem bem para cá. Finalmente, multiplicamos por 2 o produto dessas duas raízes para verificar se o resultado será igual ao termo restante. Então, se eu multiplicar aqui embaixo, ó, o 2 por esses dois termos que estão dentro do parênteses, ó, 2 vezes x vezes o que está no outro parênteses, 4y. Se o resultado dessa multiplicação der o
esse termo que está no meio, aí ele será um trinômio quadrado perfeito. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4y, 2 vezes 4, 8. X vezes y, xy. Então o resultado da multiplicação é 8xy. 8xy deu esse mesmo valor aqui que está no meio? Deu. Então se deu esse, multiplicando o 2 por esse primeiro termo aqui, e esse segundo termo aqui, e se der esse valor aqui do meio, eu posso dizer que esse polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou repetir novamente a explicação, tá, gente? Então vamos pegar aqui, o polinômio que ele pediu para verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Esse aqui, ó. Escreve aqui, x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Qual o primeiro passo? Você vai pegar sempre vai pegar o primeiro termo e o último. E você vai fatorar, vai verificar se existiu dois valores que levaram ao quadrado que gerou esses valores aí. Ou seja, se eles são quadrados perfeitos. Então, abre o parênteses, eleva ao quadrado. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado para dar o próprio x ao quadrado? X. Aqui, abre o parênteses, eleva ao quadrado. Primeiro, calcula a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, 4. E y elevado ao quadrado foi o y que foi elevado ao quadrado. Depois disso, você vai multiplicar sempre por 2 esses dois termos que você encontrou dentro do parênteses. Aqui no primeiro parênteses foi o x. O segundo parênteses foi 4y. Você vai multiplicar sempre 2 vezes esses valores que estão dentro do parênteses. 2 vezes x vezes 4y. Se o resultado dessa multiplicação der esse valor aqui do meio, 8xy, aí esse polinômio pode ser considerado um trinômio quadrado perfeito. 2 vezes 4, 8. E x vezes y, xy. Veja que o resultado deu 8xy, que é exatamente o valor aqui do meio. Então eu posso dizer que esse polinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é sim um trinômio quadrado perfeito. Se o resultado da multiplicação por 2 aqui embaixo não desse o valor aqui do meio, não seria um trinômio quadrado perfeito. Agora vamos ver a situação 2. Situação 2. Veja aí, ó. Verificar se o trinômio x ao quadrado menos 6x mais 9 é quadrado perfeito. Vamos colocar lá em cima. X ao quadrado menos 6x mais 9. A primeira questão do exercício vai pedir para você verificar se os polinômios é um trinômio quadrado perfeito ou não. Aí você vai fazer esse artifício, ó. Tá bom? Você vai fazer isso, ó. Primeiro passo, você sempre vai pegar o primeiro termo algébrico e o segundo e vai fatorar, ou seja, vai verificar quais foram os dois números que levaram ao quadrado que gerou eles. Abre o primeiro parênteses, eleva ao quadrado. X ao quadrado. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado que dá o próprio x ao quadrado? Foi o x. Tá aqui o primeiro valor, é o x. Aqui é o segundo parênteses, elevado ao quadrado. Qual foi o número que elevou ao quadrado que deu 9? Basta calcular a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3, porque 3 ao quadrado é 9. Após achar os dois valores que estão dentro do parênteses, você multiplica sempre por 2 para verificar. 2 vezes o primeiro valor aqui que você achou que é x, vezes o segundo valor que é 3. Aí você vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. 6x, aí você vai conferir. Dá o mesmo valor aqui do valor do meio? Dá. Se der o mesmo valor, é porque esse polinômio é considerado um trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado menos 6x mais 9 é um trinômio quadrado perfeito. Você pode conferir aqui, ó. 2 vezes 3 é 6x. 6x é o termo restante do trinômio. Logo, x ao quadrado menos 6x mais 9 é um trinômio quadrado perfeito. Agora vamos ver a situação 3, ok? Situação 3. Verificar se o trinômio 16x ao quadrado menos 24x mais 25 se é um quadrado
perfeito. Vamos repetir aqui, ó. 16 menos 24x mais 25. Vamos verificar se esse polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro passo, você vai pegar o primeiro termo e o último. E nós vamos fatorar, ou seja, verificar qual foi o número que levou ao quadrado que deu esses valores. Abre o primeiro parênteses e eleva ao quadrado. Basta calcular, quando for só um número, basta calcular a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16, 4. Aqui no 25, qual o número elevado ao quadrado a 25? Raiz quadrada de 25, 5. Então eu achei os dois números, 4 e 5, ok? Agora eu vou verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou multiplicar o 2 pelo 4 e pelo 5. Se der 24, vai ser um trinômio quadrado perfeito. Se não, então vamos verificar aqui, ó. Pessoal, desculpa, eu esqueci de colocar o x. Vamos fazer aqui novamente, ó. O polinômio é 16x ao quadrado, esqueci de botar o x ao quadrado, menos 24x mais 25. Do mesmo jeito, ó. Só porque eu tinha esquecido de botar o x ao quadrado. Eu vou pegar o primeiro termo e o último. Eu vou fatorar. Verificar quais foram os valores que elevaram ao quadrado que deu esses valores aí. Abra o primeiro parênteses e elevar ao quadrado. Pegando o primeiro número, raiz quadrada 16. Raiz quadrada de 16, 4, porque 4 ao quadrado é 16. X ao quadrado, o valor que foi elevado ao quadrado foi x. Então achei o primeiro termo que está dentro do parênteses, 4x. Pegando agora o 25, abre o parênteses e elevar ao quadrado. Qual foi o número que elevaram ao quadrado deu 25? Foi o 5. Raiz quadrada de 25, 5. Após achar esses dois valores que estão dentro do parênteses, conforme vocês estão vendo aí, eu vou multiplicar o 4x e o 5 por 2. Se der esse resultado aqui do meio 20 restante do polinômio, 24x, vai ser um trinômio quadrado perfeito. Se não der, não será um trinômio quadrado perfeito. Então eu vou multiplicar o 2, sempre é o 2, vezes o primeiro termo está dentro do primeiro parênteses, 4x, vezes o segundo termo está no segundo parênteses, 5. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes x, 40x. O valor que deu da multiplicação por 2 foi 40x. 40x é igual a 24x, que está aqui no meio? Não. Então, significa que esse polinômio quadrado menos 24x mais 25 não é um trinômio quadrado perfeito. Não é um trinômio quadrado perfeito. E agora, tá certo? E agora eu vou apresentar para vocês a atividade que vai ser proposta. Eu vou passar a atividade proposta para vocês. Vocês vão responder a questão 1 e a questão 2. Eu vou indicar para vocês a página e vocês vão fazer a questão 1 e a questão 2. Então tá aí, pessoal. Após a explicação, a explanação sobre como identificar um trinômio quadrado perfeito, como saber se o polinômio é um trinômio quadrado perfeito ou não, eu vou propor a atividade para vocês, ó. No livro de vocês vão encontrar essa atividade na página 78. Vocês vão copiar e responder no caderno as questões 1 e a questão 2. Então, bons estudos, uma boa tarde, um bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês vão estar vendo essa aula. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.